Aleluia. Ele é o Rei. Rei maravilhoso, Rei humilde. Quem é esse que ousou entrar nos portais eternos? O Salmo da Ascensão de Jesus aos céus, ele fala, onde, como se alguém narrasse, alguém clamasse aos céus: levantai as portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória. E talvez um anjo, talvez alguém mais ousado lá dentro do céu perguntasse: mas quem é o Rei da Glória? E este mesmo responde: o Senhor dos Exércitos, Deus da batalha, Deus forte. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Ele venceu a morte e Ele conquistou a glória, e a sua glória se faz presente no nosso meio. Amém? E pela glória e graça de Deus nós temos o privilégio de podermos ser ensinados pela sua palavra. Por isso, pegue a sua espada, a sua palavra de Deus, abra no Evangelho de Marcos. Evangelho Marcos capítulo 11. Capítulo 12, quer dizer. Marcos capítulo 12, a partir do verso de número 41. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso de número 41. Queria que todos acompanhassem essa leitura. Diz assim a narrativa segundo esse evangelista: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão. Repita, a multidão, colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 moedas pequeninas, moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando para si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ao contrário do que talvez você possa estar pensando, a palavra hoje não vai ser sobre a oferta da viúva, não vai ser sobre dízimos e ofertas, não vai ser sobre a questão de você dar algo monetário para Deus. Fique tranquilo, embora isso reflita muito mesmo do tema que nós vamos falar aqui hoje. Mas a palavra de Deus quer que a gente foque hoje, o Espírito Santo quer que foquemos hoje nessa multidão. Que eu imagino o coração de Jesus triste ao ver a multidão, e diante dessa multidão encontrou apenas uma mulher que se doou por inteiro para Jesus, que se entregou por completo para Jesus. E não estamos colocando aqui em questionamento a quantia da oferta, esqueça isso. Mas o que o Senhor Jesus nos fala hoje e quer com que nós não caiamos nesse erro é de entregar restos para Cristo. Se fosse dar um tema para essa pregação de hoje, seria restos para Deus. Deus merece restos. E como a palavra de Deus nos permite, esse é apenas um exemplo do quanto o ser humano tem dado muitas vezes apenas o que sobra para Deus. Na sua área emocional, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, tudo isso vem à frente muitas vezes da sua vida espiritual. E muitas vezes colocamos à frente de tudo isso, à frente de Deus, à frente do que é mais valioso, tudo aquilo que vai nos suprir alguma necessidade momentânea ou uma necessidade natural. E muitas vezes o ser humano tem deixado, o cristianismo, o cristão tem deixado apenas restos para Deus.
E simulando como se Jesus estivesse olhando para as nossas vidas e a cada gesto, a cada respirar, a cada palavra falada, a cada momento vivido, Jesus olhasse para nós como algo que nós estamos oferecendo para Ele. Será que Jesus olhando para a minha vida, Ele viria oferecendo o melhor? Ou ainda haveria restos? Como eu disse, a palavra não fala sobre questão monetária, mas sim de tudo que nós oferecemos para Deus. A nossa obediência, a nossa santificação, a nossa adoração, o nosso amor em cumprir a palavra de Deus, em ouvir o seu Espírito Santo, em nos relacionarmos com Ele, em amarmos a sua obra e em levarmos o seu Evangelho. Está falando simplesmente do que é mais importante e como temos lidado com isso que é mais importante. Fala de dedicação. Dedicação não é algo que tem faltado às pessoas hoje, não falta dedicação à maioria dos seres humanos. O problema é qual a prioridade a qual você, a qual eu nos dedicamos mais. Não há problema nenhum em eu me dedicar e me esforçar e fazer do meu foco de vida ser alguém próspero, bem-sucedido, desde que isso não seja a minha primeira dedicação. E tudo esteja em segundo plano, a começar por Deus, a começar pela minha família. A dedicação não tem faltado ao ser humano, mas muitas vezes a prioridade ao que ele tem se dedicado não tem sido a prioridade conforme nós cremos que o Evangelho nos ensina e as prioridades do coração de Deus. Qual tem sido? O que temos ofertado para o Senhor? O que temos oferecido para o Senhor no nosso dia a dia? Não por mim, porque eu não sou capaz, não por cada um de nós, não porque eu tenho algo bom para oferecer para Deus. Não é esse o pensamento, de forma alguma, e é tudo somente pela graça, e nós não merecemos nada, mas Deus espera que aqueles que foram atingidos pela sua graça, aqueles que foram impactados e constrangidos pelo seu amor, e que foram preenchidos pela sua misericórdia, ofereçam a Ele, retribuam a Ele, pelo menos um pouco do que é necessário, pelo menos um pouco, por mais que jamais conseguiremos retribuir tamanho sacrifício de Cristo por nós. Mas o que nos cabe, nós precisamos devolver para Deus em atos de justiça, em obediência à Tua palavra, em santidade, em viver em santificação, em levar o Evangelho. Gastamos hoje em dia muitas forças, para conquistar tudo que queremos na nossa vida. Mas quando chega na hora de falar, agora eu vou fazer algo para Deus. Pastor, mas eu estou cansado. Pastor, mas Deus sabe o quanto trabalhei essa semana. Pastor, mas Deus sabe as lutas que eu tenho em casa. Pastor, mas irmão, mas você sabe, mas Deus, Tu sabes o meu coração. E Deus sabe o seu coração. Da mesma forma que Deus nos criou para atuarmos com dedicação, sim, para que fôssemos dedicados a dar frutos aonde estivermos, na nossa vida conjugal, no nosso emprego, na nossa vida pessoal, na sua faculdade ou escola. Mas o que nós temos colocado em primeiro lugar? O que nós temos deixado? O que nós temos ofertado para Deus? O nosso melhor do nosso tempo? O melhor da nossa obediência? O melhor do meu sacrifício de adoração? O que eu tenho dado para Deus? Não que Deus precise ou que Deus necessite de nós, mas Deus, pela sua infinita graça, o seu amor, Ele deseja nos usar. Ele deseja fazer com que nós sejamos canais do seu amor, da sua palavra, para que nós sejamos espelhos e, como diz a Bíblia, embaixadores de Cristo aqui. Quando se fala de embaixador, um embaixador ele representa o país onde ele está. E a Bíblia diz, vós sois embaixadores de Cristo. Quer dizer que aonde nós estivermos, nós devemos representar aquele que nós servimos. O nosso Pai, o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. Ser embaixador de Cristo é ser Cristo aonde pisarmos.
E se você chegar um dia na embaixada americana no Brasil e entrar naqueles portões, você não estará mais em território brasileiro. Ali é considerado pela lei território americano, dentro da embaixada. Que as pessoas, ao entrarem no seu círculo de convivência, estejam entrando no reino, mas no reino de Deus. Esse é o território que você tem que expandir. Isso é ter visão de reino, isso é querer, é desejar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é ansiar o reino de Deus, é fazer com que o reino de Deus, o reinado de Deus e mais pessoas se rendam a esse rei e venham fazer parte desse reinado. Será que o resto é o máximo que nós temos conseguido dedicar a ele? Mateus 10, 37 e 38 diz assim: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus com isso não estava dizendo de forma nenhuma, não se preocupe com a sua família. Jesus com isso não estava querendo dizer de forma nenhuma, não se preocupe com seus filhos, eles se virarão, mas o que é importante é você me servir. Deus não está falando isso. Deus está usando aqui um dos maiores exemplos de importância, de valor para o ser humano, que é a sua família, o que deveria ser, para dizer, por mais que sua família seja importante, todas as coisas que vêm abaixo dela também são importantes, mas se eu não estiver em primeiro lugar, vocês não serão dignos de mim. O meu sacrifício por vocês, o meu sacrifício por vocês, o meu sacrifício por cada um de nós, o sacrifício de Cristo por cada um de nós, não foi em vão. Mas aquele que amar mais as coisas, amar mais este mundo, amar mais os desejos, as concupiscências, as necessidades que nós temos dia após dia de serem supridas, se nós ansiamos mais isso e deixamos restos com Deus, nós não estamos sendo dignos dele. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 13. Oséias capítulo 13, a partir do verso de número 5. Oséias 13. E quem acha que às vezes a Bíblia não é tão atualizada assim, veja se a humanidade não tem cumprido esse versículo à risca. Diz assim: eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. E quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam. E então se esqueciam de mim. E então me esqueciam. Eu oro a Deus, meus irmãos, que um dos principais motivos de nos afastar de Deus não sejam as bênçãos. Eu oro a Deus para que as bênçãos não venham nos afastar de Deus, a ponto de queremos nos relacionar com Deus somente por causa das bênçãos. E Oséias disse, Deus disse, talvez num sinal de indignação com o povo: eu alimentei vocês durante o deserto, eu te livrei do sol escaldante. Eu livrei você, eu livrei a sua alma daquela vida que você tinha antes de me conhecer, da vida de adultério e prostituição que você vivia, da vida de idolatria se prostrando diante de falsos deuses, da vida de drogas, de vícios. Te livrei da morte física e espiritual. Eu estou te alimentando e tenho te alimentado nesse dia a dia. E Deus, em sinal de indignação com aquele povo, disse: quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam. E então se esqueciam de mim. Às vezes nós, seres humanos, estou falando do ser humano de uma forma geral, temos a grande tendência de buscar a Deus somente quando as coisas estão ruins. Se você for num velório, você vai ver que uma das maiores, que se encontrar pessoas não cristãs ali, você vai ver que um dos maiores sentimentos que rondam aqueles corações é: por que Deus?
por que Deus? E a gente detecta de pouco em pouco que a humanidade culpa a Deus pelas coisas ruins. E as coisas boas é do próprio homem. Porque esse versículo se cumpre quando Deus diz: eu te livrei do sol ardente, eu resgatei a sua vida do inferno, eu te alimentei, e quanto mais vocês se alimentavam, mais vocês se orgulhavam. E quanto mais vocês se orgulhavam, mais se esqueciam de mim. Malaquias, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Malaquias, capítulo 1, verso número 8. O profeta Malaquias estava inserido num momento histórico em que a nação de Deus, o povo de Deus se corrompeu drasticamente, a ponto de os próprios sacerdotes não estarem nem aí mais para as suas tarefas no santuário, não estavam se lixando muito mais para a presença de Deus Altíssimo. E um reflexo disso é que o povo também já estava frio, já estava totalmente morno, já estava totalmente distante do amor e da presença do Deus Altíssimo. Nesse contexto, Malaquias foi levantado para alertar o povo de que Deus não aceita qualquer coisa, que Deus não se agrada de qualquer tipo de sacrifício. E às vezes, meu irmão, às vezes a gente sempre fala isso, mas às vezes viemos na igreja para buscar algo de Deus. Primeira coisa, nós não viemos oferecer para Deus a nossa adoração, nós já viemos com o intuito errado. Mas pela graça de Deus, Ele nos alimenta com a sua palavra. E essa palavra de hoje não é com a intenção de gerar juízo, mas com a intenção de gerar cura. Com a intenção de gerar um refrigério na vida do ser humano, na vida dos cristãos, na minha própria vida, porque nós precisamos conhecer como agradar o nosso Mestre. Nós precisamos conhecer quem Ele é, para saber que Ele é Deus, como é a sua santidade. Conhecê-lo plenamente, nós só iremos nas bodas do Cordeiro, quando reinarmos com Ele eternamente, mas a sua palavra, e não há outra forma. Podemos ter experiências sobrenaturais, isso é ótimo, isso é bom. Conviver com o Espírito Santo, isso é essencial, isso é bom. Mas não há outra forma de conhecermos a essência do caráter de Deus, se não for pela sua palavra que o descreve como Ele é. Não há outra forma. E Deus aqui, naquele momento, não muito diferente, talvez, dos dias de hoje, diante de toda aquela corrupção no ser humano, de toda aquela frieza dos homens de Deus, dos sacerdotes especificamente. Essa palavra é direcionada aos sacerdotes. Então, pastor, essa palavra é direcionada somente aos líderes? Não, porque a Bíblia diz que com o advento de Cristo, com a graça, com o fim da lei, nós todos somos sacerdotes. Nós todos temos o sacerdócio. E nós todos podemos adentrar, não somente adentrar de qualquer jeito, mas adentrar com ousadia, com confiança no Santo dos Santos. Isso era a função somente do sacerdote. Hoje nós somos isso. Hoje nós temos essa autoridade de entrar no Santo dos Santos. Você, eu, cada um de nós somos sacerdotes. E a palavra de Deus é para os sacerdotes aqui em Malaquias. Malaquias diz: na hora de vocês trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia de quaisquer formas. Tente fazer algo para o seu patrão da forma que você faz para Deus. Será que ele vai se agradar de você? Tente fazer algo para o seu filho da forma com que você faz para Deus. Será que ele vai se agradar de você? Tente fazer algo para uma autoridade suprema terrena. No caso aqui era o exemplo, era o governador. Ofereçam esses sacrifícios então, deem de presente um animal aleijado para o governador. Vejam se eles vão se agradar de vocês. O que Deus queria dizer, meus irmãos, o que Deus quer dizer para nós é que quanto mais Deus, em sua infinita bondade, santidade, eternidade, em todos os seus atributos gloriosos, muitas vezes nós nos esquecemos disso e o tratamos como um colega de esquina,
E o tratamos muitas vezes como alguém que eu encontro uma vez por mês, ou uma vez por semana, mais especificamente nos domingos. E aí então eu me lembro de agradecê-lo, aí então eu me lembro de louvá-lo, aí então eu me lembro de honrá-lo, ou até mesmo de ler a sua palavra, ou até mesmo de conhecê-lo mais. Tente oferecer para o seu líder, o seu chefe imediato na empresa onde você trabalha, um trabalho com a mesma qualidade e dedicação que você oferece para Deus. E eu não estou falando somente daqueles que servem na casa do Senhor. Porque, meus irmãos, fazer a obra de Deus não é somente exercer um ministério. Fazer a obra de Deus não é somente a obra edificar e edificação, que todos nós temos um ministério chamado de consolidação, chamado de trazer, de levar o homem a se reencontrar novamente com Deus, de reconciliação. Todos nós temos essa obra a ser feita. Quando falamos das nossas obras, não estou falando somente aos levitas que ministram no altar, aos diáconos que servem, aos líderes e pastores de ministérios. Não, não é somente isso. A obra de Deus é a nossa vida, é o que nós fazemos para edificar o reino de Deus, é o que nós fazemos, tudo o que eu faço. Irmão, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça tudo pela glória de Deus. A Bíblia não diz o seguinte: quer louvais, quer tocar violão, quer ministrar no microfone, quer limpe o banheiro da igreja. Faça para a glória de Deus. Diz comer e beber. Deus está falando o seguinte, que as coisas mais básicas e simples e necessárias no meu dia a dia, eu preciso fazer para Deus. Começando por isso, começando pelas coisas mais elementares, necessárias no meu dia a dia, eu preciso fazer isso como quem faz para Deus. Quanto mais a nossa vida cristã de uma forma geral. Ofereçam esses sacrifícios, ofereçam esses animais coxos. E meus irmãos, muitas vezes chegamos à presença de Deus para oferecer um sacrifício manco. Muitas vezes chegamos para Deus para oferecer a Ele algo que não nos custa nada. Eu não estou falando mais uma vez de valor monetário, eu estou falando de obediência. Sabe o que nos custa muitas vezes, irmãos? Abrir mão do meu ego. Isso custa. O quanto custa algo para você não está ligado a valor monetário, mas está ligado ao valor que isso representa para você. Se alguém, por exemplo, chegar para mim e pedir para eu quero comprar um Fusquinha, eu tenho um Fusquinha de estimação lá, uma miniatura, eu quero comprar esse Fusquinha, eu pago R$30. Meu irmão, isso não vale 5, mas eu não vendo, porque isso tem valor para mim, um valor sentimental. O valor, no meu caso, não está ligado a quanto custa aquele item, mas ao que ele representa para mim. E quando falamos de oferecer algo de valor para Deus, não estamos falando de quanto você tem sido bom dizimista e ofertante, o quanto você tem vindo nos cultos, o quanto você tem feito a obra dele, o ministério dele, mas o quanto você tem oferecido, o quanto você tem abrido mão, o quanto você tem sacrificado a sua carne para viver em função do Espírito Santo. Quanto eu e você, o quanto cada um de nós temos abrido mão da nossa vida, muitas vezes dos nossos desejos, dos nossos sonhos, para viver o sonho de Deus. Às vezes não somos capazes sequer de abrir mão do nosso lazer para servir a Deus de uma forma melhor e agradável. Quanto mais daquilo que é necessário para a minha carne. Ofereçam, tentem oferecer esse tipo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Imagine a cena, você chegando, nesse caso aqui, com um bezerro, sem uma perna, totalmente dilacerado, e oferecer: "Ei, aqui, governador, olha um presente que eu estou trazendo para você." O governador olharia, não deixaria, diz assim, veja se ele vai te receber. O governador sequer o receberia. E Deus? Nós temos querido entrar na presença de Deus, nós temos querido viver, dizer que vivemos pelo Espírito, sem sequer oferecer para Ele algo que Ele agrade, sem sequer abrir mão daquilo que nós temos de valor e oferecer para Ele algo que tem valor. Na célula essa semana e semana passada, na minha célula, eu fiquei muito feliz ao ouvir a declaração de uma irmã, dizendo: "Pastor, eu não quero
Eu não quero me converter para ser meia crente. Eu quero me converter para ser crente por inteiro. E essa irmã talvez não saiba o quanto essa declaração soa bem, não aos meus ouvidos, mas aos ouvidos de Deus. Porque, meus irmãos, está cheio de meio crente. Está cheio de meio crente por aí. Infelizmente. Pessoas que só abrem mão daquilo que não lhe custa nada, enquanto Deus não lhe pede mais algum passo de fé. Pessoas que infelizmente só buscam a Deus no momento em que eu não consigo fazer mais pelas minhas mãos. Aí então eu falo: Deus, o Senhor que toma conta. Quando chega nesse ponto? Enquanto ideal seria oferecer também sacrifício de louvor a Deus, dizer: Deus, o Senhor me prosperou tanto, o Senhor me abençoou tanto, que eu quero te servir melhor. Eu quero fazer algo na tua obra, me usa. Não por mim mesmo, mas me usa pela tua graça e misericórdia. Talvez conhecendo a humanidade, o Senhor tenha dito que a seara é grande, são poucos ceifeiros. Não somente no sentido de trabalhar ministerialmente, mas a seara é toda a colhida, todo o plantio que está pronto a ser colhido. Às vezes vemos, infelizmente, 2 pesos e 2 medidas do ser humano quando tratamos de coisas para Deus referente em comparação ao como tratamos as nossas necessidades. O que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: que às vezes nós damos mais valor para a nossa vida secular, para as nossas necessidades humanas, do que para as nossas necessidades espirituais. De que forma? Vou te dar exemplos. Às vezes 2 horas de culto é muito comprido. E às vezes saímos até reclamando: 2 horas hoje foi muito cansativo. E às vezes até meio clichê, mas para um homem 2 horas ver um jogo de futebol, passa voando. Se o jogo for bom, então. Às vezes 2 horas do seu lazer preferido não faz nem cosquinha. Pastor, mas dizimar e ofertar para Deus, tirar 10% da minha renda, é muito. Eu acho que pode fazer falta para mim. A partir do momento que entendemos a questão de valor e não de preço, nós começamos a entender melhor de Deus. Nós começamos a servir melhor a Deus. Nós começamos a entender que na verdade tudo é de Deus, que na verdade, quando fala que Abraão dizimou, não era porque simplesmente era uma ordenança a ser cumprida, mas porque o amor dele por Deus era tanto, e a gratidão dele a Deus era tanta, que ele queria dar tudo que ele tinha para Deus. E a vontade de viver na dependência de Deus era tão grande que, se ele pudesse, ele arrancava a roupa do corpo e dava, entregava para Deus. Nós não entendemos muitas vezes que o que Deus nos pede na Bíblia, não somente dízimos e ofertas, mas em tudo, não são mandamentos secos e vazios. São ordenanças que aquele que por amor nos levam, nos aproximam de Deus. Às vezes acordar cedo, no frio: pastor, não posso, não consigo. Pastor, os meus filhos, eu fiquei com dó de acordá-los para trazer na escola bíblica dominical, porque está muito frio. E Deus só te pergunta: você fica com dó de acordar seu filho para levar na escola? A questão não é a dificuldade de fazer algo para Deus. A questão é não mensurar o valor que tem o ensinamento bíblico em relação ao ensinamento social, secular, que é necessário conhecimento, que é necessário, extremamente necessário. Mas a questão de valor está distorcida. Mas pastor, é impossível viver nesse mundo sem mentir nem um pouquinho. Mas pastor, na igreja os irmãos é tudo falso, é tudo... São muitas vezes desculpas que nós inventamos para dar ouvidos a setas inflamadas de Satanás. Afinal de contas, todos aqui trabalham com pessoas 100% santas. Todos aqui trabalham com pessoas maravilhosas de se conviver no seu dia a dia. Que lindo, maravilhoso. Eu chego no meu emprego e falo: só tem anjo trabalhando aqui, olha que lindo. Asas, penas no caminho, eu vou te chutando com o pé. Claro que não.
Nem por isso você pede as contas. Por que eu deixo de vir à presença de Deus, dos meus irmãos? Porque eu tenho pessoas imperfeitas junto comigo, tão imperfeitas quanto eu. São 2 pesos e 2 medidas. Para Deus eu não posso, mas para mim mesmo eu posso fazer. Pastor, a igreja é muito longe de casa para eu ir a pé. Meus irmãos, quando eu era jovem, eu partia a pé todo dia da minha casa, lá perto da rodoviária, lá no Horto Florestal, para jogar bola. E se um dia eu tiver a coragem de falar para Deus, Deus, a igreja é muito longe, Deus vai me lembrar disso na hora, eu tenho certeza, e falar, longe era o que você ia fazer para se divertir. Pastor, é longe para eu ir a pé. E quantos jovens, quantos adolescentes, pastor, eu não consigo orar de madrugada, porque para mim é muito difícil, que eu tenho que acordar cedo. Quantos ficavam em festas e baladas até de madrugada e se acordavam no outro dia cedo, se é que dormiam, para ir trabalhar? O sacrifício humano, para mim mesmo, tem sobressaído o que eu posso fazer para Deus. Isso se chama oferecer a Deus um sacrifício coxo, um sacrifício defeituoso. E o que Malaquias está querendo dizer aqui é o seguinte: Deus está querendo dizer, e essa é a mentalidade, infelizmente, é uma mentalidade do ser humano, melhor do que não fazer nada. E dizer assim para Deus, Deus, ainda estou fazendo pouquinho para o Senhor, ainda estou de vez em quando, dou um presente, uma Bíblia de presente para um mendigo, de vez em quando eu dou uma esmola, melhor do que nada. E Deus não é assim. Deus não mensura a quantidade das suas boas obras. Deus recebe o valor do seu sacrifício para Ele. Pastor, eu não posso jejuar, porque Deus sabe que se eu jejuar eu passo mal. Não te dou a primeira luta, a primeira doença na sua família. Você fica 3 dias sem comer, para jejuar. Mas quando precisamos jejuar, Deus, eu vou jejuar para me fortalecer, só para mim te buscar. Não posso. Para mim faz mal. Agora sejamos sinceros. Sinceros e simples no nosso coração. Muitas das nossas atitudes mostram, externam, muitas vezes, que nós amamos muito mais o nosso celular, o smartphone, do que a Deus. Responda para si mesmo, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? É orar ou ver seu smartphone? Quando o seu WhatsApp toca, ou seu celular toca, e você está numa mesa de comida ou em algum lugar, qual é a sua reação? Dá licença, vou atender, é importante. Dá licença, opa. E te pergunto o contrário. Imagine que você está num momento qualquer do seu dia a dia, o Espírito Santo toca no seu coração. Faça isso, ore. Qual é a nossa reação? Deus, agora eu estou ocupado. Sequer mesmo aos cultos temos a capacidade de desligar o nosso celular. Se você ficar, meu irmão, uma semana sem acessar suas redes sociais ou ver seu smartphone, isso faz falta para você? Não, eu já vi gente quase entrar em depressão por causa disso. Já vi gente quase cortar os pulsos porque o celular quebrou. Não tem dinheiro para comprar outro. Como conseguimos ficar uma semana sem buscar a Deus? Como conseguimos buscar a Deus somente no culto de domingo, onde nós viemos? Quantas vezes por dia você olha o seu celular? Quantas vezes por dia você tira do bolso ou consulta quantas mensagens tem? Por mais que pareça clichê, por mais que pareça vazia essa comparação, meu irmão, quando Deus foi falando comigo, Ele foi me quebrantando primeiro, me dando um tapa na cara, dizendo, você é o primeiro a precisar ser mudado, todos nós precisamos ser mudados, e as nossas prioridades, o nosso sacrifício para Deus, nós estamos dando restos para Deus. Temos oferecido para Ele aquilo que sobra, e a proporção, infelizmente, é essa: Jesus se parar para sentar e olhar, Ele vai ver uma multidão. Esse foi o termo que Jesus falou no Evangelho de Marcos. Uma multidão dando o que sobrava. E a proporção era 1 para milhares. Tinha uma viúva
que não estava dando o resto, estava dando o seu melhor. Enquanto todos davam o que sobravam, meus irmãos, que o Espírito Santo, que Deus venha achar no meio de nós essa noite, viúvas, não viúvas fisicamente, mas viúvas sinceras, como a dessa passagem, que não oferecem a Deus somente aquilo que lhes sobra, mas se oferecem a Deus o seu melhor. Por mais que diga, pastor, eu tomar essa decisão pode custar o meu emprego. Ser sincero, não mentir, honrar a palavra de Deus pode custar a minha vida profissional. Mas se você honrar a Deus, Deus vai te enxergar, Jesus vai te enxergar como aquela viúva que estava oferecendo algo que valia para Jesus. Malaquias, ainda no livro de Malaquias, ainda no capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: desculpa, versículo de número 10. Malaquias 1,10 diz: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam um fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrando, essa passagem foi dada para aqueles sacerdotes que estavam sacrificando qualquer coisa para Deus e menosprezando a aliança e menosprezando a presença do Deus Altíssimo no santuário, no tabernáculo. E Deus disse então: se pelo menos um de vocês fechasse a porta, que era bom que pelo menos não iriam me oferecer nada inútil. Isso faz cair por terra, meus irmãos, que qualquer coisa é melhor que nada. Porque aos olhos de Deus é melhor nada do que fazer algo mal feito. Porque a Bíblia diz: ai daquele que faz as coisas para Deus relaxadamente, que edifica a obra de Deus relaxadamente. Às vezes nossos sacrifícios são inúteis. Podem até gerar coisas boas, porque a lei da semeadura está aí e ela é verdadeira. Mas diante de Deus o nosso valor, o valor disso não está sendo mensurado. Às vezes até mesmo a nossa adoração tem se tornado inútil. Pastor, é melhor cantar, é melhor fazer qualquer coisa do que não fazer nada para Deus. Abra sua Bíblia em Marcos. Volte lá no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 7. Já estamos encerrando. Marcos capítulo 7, versículo de número 6. Marcos capítulo 7, verso de número 6. Diz assim: Jesus respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Se você for ver a citação do livro do profeta Isaías, ela ia somente até a parte A do versículo 7, onde a parte B do versículo 6, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porém, o único que era capaz e tinha autoridade para acrescentar algo na palavra de Deus era Jesus, e ele o fez, e disse: em vão me adoram. E disse: inutilmente me adoram. Vocês me adoram em vão. Em vão quer dizer que não servindo para nada. Quando eu faço algo e no final das contas eu estou esperando um resultado, estou dizendo para Deus: ou estou plantando uma semente qualquer numa terra e dizendo: vai nascer, mas não nasceu, eu tenho a seguinte conclusão: todo o meu trabalho foi em vão. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos feito coisas em vão, achando às vezes que estamos agradando a Deus, mas estamos entregando restos. Deus não se agrada de restos. Então, quais têm sido as suas prioridades? No Evangelho de Mateus, feche seus olhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, na versão atualizada da linguagem de hoje, um versículo muito conhecido, diz assim, nessa versão na NTLH: portanto,
Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. O reino de Deus é a sua vontade, a sua justiça. Coloque em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Se temos colocado em primeiro lugar nas nossas vidas aquilo que eu quero, o que estamos oferecendo para Deus é resto. E Deus não quer de nós sacrifícios defeituosos. A intenção da palavra de Deus não é colocar sobre nós um jugo pesado, porque o jugo do Senhor é leve. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus também quer nos alertar que o cristianismo não pode ser vivido de uma forma qualquer. E que, como essa irmã me disse, não podemos ser meios cristãos. Não podemos ser meios cristãos. Não podemos servir a Deus pela metade. Em Malaquias, ainda no capítulo 1, versículo 6, ainda de olhos fechados, apenas ouça, diz: o pai honra, o filho honra o seu pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos exércitos, a vocês, sacerdotes. São vocês que têm desprezado o meu nome. Mas em compensação, o Senhor nos orienta a como viver de forma que o agrade, a como viver de forma que o seu sacrifício não tenha sido em vão, que as nossas atitudes, os nossos sacrifícios de louvor, a nossa obediência, tudo que ofereçamos para Ele, a nossa vida não venha a ser de restos para Deus. Aonde em Romanos 11:36 ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Porque dele, para ele, por ele, na nossa vida, na minha vida, tudo seja dele, para ele, por ele. Tudo, 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 tudo. Quando entendermos isso, amada igreja, nós vamos compreender que um prato de comida que eu ponho na mesa é para a glória dele. Nós vamos entender que o lugar onde Deus te colocou no seu emprego é para a glória dele. Nós vamos entender que o que você exerce ministerialmente é para a glória dele. Nós vamos entender que as suas amizades são para a glória dele. Nós vamos entender que a sua vida financeira é para a glória dele. Nós vamos entender que tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Porque é dele, é por ele. E para ele são todas as coisas. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Não vou chamar aqui na frente, mas talvez se chamássemos aqui à frente para receber alguma bênção de Deus, uma oração de milagre, que não há nada de errado, desde que isso não seja o foco central do Evangelho, porque Deus se manifesta e realiza milagres, prodígios e sinais, sim, também. Mas será que chamar aqui na frente para que nós pudéssemos reafirmar o nosso compromisso para Deus de não lhe oferecer restos? Será que viria o mesmo tanto de pessoas que viriam se eu chamasse para receber uma unção de prosperidade? Feche seus olhos. Senhor, nós sabemos que tudo é para Ti. Tudo é por Ti, tudo é através de Ti, Senhor Deus, e para Ti são todas as coisas. E quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, tudo venha a ser para a Sua honra e Sua glória, Deus. Que nós não venhamos, ó Pai, oferecer-lhe mais restos. Deus, que a Tua palavra venha nos ensinar a cada dia e o Teu Espírito Santo nos exortar. Em quais áreas da nossa vida nós precisamos oferecer o melhor? Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. O que nós precisamos abdicar para que o Senhor seja o Rei de todas as áreas da minha vida? Para que o Senhor que é o Rei, e esse Rei que nós declaramos hoje cedo, Senhor, que Tu és a majestade, um Rei humilde, o que precisamos, Senhor Deus, mudar? Aonde precisamos corrigir? O que precisamos abrir mão? Para que o Senhor que é o Rei venha reinar também sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, mostra-nos isso, Deus. Mostra-nos isso. Nós ansiamos, nós precisamos de Ti. Clamamos por uma geração, Senhor, de sacerdotes que Te ofereçam um sacrifício de louvor, um sacrifício que possa ser agradável e que suba como aroma suave às suas narinas. Nós clamamos por uma geração que sendo eleita, sendo sido chamados por Deus, que sendo sido santificados, tendo sido atingidos pela Sua graça maravilhosa,
possamos fazer jus ao seu sacrifício e e ser teus embaixadores, Senhor, oferecendo o melhor, colocando o Senhor no centro das nossas vidas. Deus, nós te pedimos, toma o lugar que é teu por direito em nossas vidas. Toma o centro, Senhor Deus, toma o trono das nossas vidas, que muitas vezes temos deixado, temos dado a quaisquer outras coisas. Temos colocado, infelizmente, Senhor Deus, nós te clamamos a tua misericórdia, o teu perdão, porque muitas vezes, nos mínimos detalhes, temos priorizado mais as nossas vontades do que as suas. Deus, tem misericórdia. Toma o trono, toma o teu lugar, o lugar que é teu por direito, nas nossas vidas, no nosso relacionamento contigo. Que o nosso relacionamento contigo, Senhor Deus, venha sobrepor, venha sobressair sobre qualquer relacionamento humano. E que não venha ser, Senhor Deus, frustrações ou problemas que venham nos tirar da sua presença. Muito menos bênçãos ou presentes que venham nos tirar da sua presença. Mas Deus, que nós venhamos saber que o Senhor é o centro, que o Senhor é o merecedor, o único merecedor de honra, de glória. E para ti, o Senhor é o nosso primeiro a agradarmos, o primeiro a oferecermos algo. A primícia da nossa vida está em ti, pois para ti voltaremos. Nós queremos te clamar, Senhor Deus, vem com teu bálsamo, curando a cada um de nós. Senhor Deus, livrando-nos de nós mesmos muitas vezes e fortificando o Espírito Santo que possa estar em nós, mortificando a nossa carne, ó Deus, nos dando estratégias para que possamos mortificar a nossa carne e viver mais dependendo do Espírito, para que assim possamos oferecer a Ti aquilo que tem valor, não valor monetário, mas um valor intrínseco em si, pela essência. Em nome de Jesus.